Aleluia. Eu gostaria que você tomasse seu assento. Gostaria de saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. É uma alegria estar com vocês aqui nessa manhã, nessa noite. Fuso horário. É uma alegria estar aqui com vocês nessa noite, reconhecendo mais uma vez a presença ou cuidado de Deus em favor da minha vida. Então, eu fiquei aproximadamente 2 meses e 2 semanas. Se eu ficasse mais 2 semanas, eu não iria passar no aeroporto. Então disseram para mim que depois de 90 dias você não pode entrar no Brasil. Eu falei, ainda bem que eu fiquei 2 meses e 2 semanas. Graças a Deus, o Senhor me protegeu, o Senhor me guardou. Então deu para acertar uma boa parte dos preparativos do meu casamento. Eu agradeço a Deus, a todos aqueles que oraram por mim. Eu ainda não casei. Não casei ainda. Eu tive que preparar o meu casamento, porque não teria ninguém para preparar o meu casamento. Então, eu agradeço a Deus. Muito obrigado mesmo pelas orações da igreja. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Amém? Então, eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite. O Senhor colocou no meu coração, nessa noite, para conversar, nesse momento de ceia. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 6, versículo 56 até o versículo 59. Esse é o momento de ceia. Este é o momento de ceia que habitualmente nós temos realizado no primeiro domingo do mês. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 6, versículo 56 até o versículo 59. João capítulo 6, versículo 56 até o versículo 59. Diz assim a palavra do Senhor: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Califórnia, de Cafarnaum. Não é Califórnia, é Cafarnaum. Não foi nos Estados Unidos, Jesus, foi em Cafarnaum. Aleluia! Eu esqueci uma coisa, meus queridos. Meus pais mandaram saudações a todos vocês. Amém? Muito obrigado. Queridos, nós acabamos de ler a palavra de Deus. Foi Jesus quem falou essas palavras. Jesus disse essas palavras exatamente na cidade, não de Califórnia, mas em Cafarnaum. Jesus disse essas palavras, faltando apenas um ano, até a data da sua crucificação. A história nos ensina que foi naquele momento em que Jesus começou a ensinar aos seus discípulos, a falar aos seus discípulos a respeito do corpo e do vinho ou do sangue, trazendo esse ensinamento para eles. Jesus primeiro ele começa a falar sobre o pão. Havia naquela época apenas 2 refeições por dia. A primeira era ao meio-dia e a outra refeição era ao final da tarde. Então, Jesus estava se referindo, quando Jesus falou essas palavras, Jesus estava falando apenas sobre a segunda ceia, que era um momento de refeição comunitária, onde as pessoas estariam juntos, onde eles estariam comemorando ou se alimentando. Então, nós precisamos entender, igreja, que a cultura judaica, esse momento de ceia, eles estavam se lembrando quando eles saíram da terra do Egito. Era um momento de celebração. Mas nesse momento Jesus estava acrescentando um outro princípio.
um ensino para eles, dizendo o seguinte: olha, que o que eu vou falar para vocês aqui é o seguinte, que quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Isso naquela época para os judeus, para os sacerdotes, para os fariseus, isso era totalmente uma blasfêmia. Mas quem é que vai comer a carne, o corpo, ou comer a carne, o sangue de um ser humano? Mas Jesus, ele queria ensinar para eles algo que transcendia o natural. Não é algo assim tão natural, mas assim Jesus queria ensinar algo espiritual. Ele diz assim: assim como o Pai que vive em mim me enviou, e eu vivo, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Jesus estava dizendo o seguinte: olha, quem se alimentar de mim, das minhas palavras, da mesma maneira que eu estou no Pai, e o Pai está em mim, quem se alimentar de mim, ele vai viver. Quem se alimentar de mim vai viver. E Jesus fala que esse é o pão que desceu do céu. Ele está dizendo dele mesmo, que eu sou o pão. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram. Jesus está dizendo o seguinte: olha, esse pão aqui é diferente daquele pão que vossos pais, quando eles saíram do Egito, é diferente. Durante a caminhada que eles comeram, aqueles pães eram totalmente diferentes. Eu sou um pão diferente. Eu sou um pão diferente. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus estava falando acerca dele mesmo. Quem comer de mim viverá eternamente. No capítulo 6, Jesus traz uma explicação acerca do pão e do vinho. Jesus, ele fala o seguinte: quem beber, quem comer, quem beber, a minha carne é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida. E nesse princípio da ceia que Jesus ensinou naquela época, o mesmo princípio, ele se perpetua até os dias de hoje. Com o princípio de que, quando nós nos reunimos, nós precisamos pensar apenas em uma única pessoa, aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando nós comemos o pão, quando nós pegamos o pão, nós nos lembramos do corpo de Jesus que foi martirizado, que foi crucificado na cruz do Calvário. Quando nós tomamos o seu sangue, quando nós tomamos o cálice, nós estamos nos lembrando daquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Esse é o princípio. Nós comemos do seu pão e nós tomamos do seu sangue, nós tomamos esse cálice, nos lembrando do sangue que foi derramado. O sangue. Se não houvesse derramamento de sangue, se não houvesse aquele derramar do sangue de Jesus lá na cruz, o nosso coração, os nossos pecados não teriam como ser lavado. Mas o sangue de Jesus foi o único elemento que faz com que o nosso coraçãozinho se torne tão alvo como a neve. Tão alvo como a neve. E nessa noite, o convite é: vamos nos alegrar. Vamos nos lembrar aquilo que Jesus fez por nós. Ele já fez. Ele apenas nos convida para nos lembrarmos. Quando nós nos lembramos de alguém que no passado nos fez coisa boa, o nosso coração se enche de alegria. Se você encontrar um primo, um filho de um amigo, que no passado ele fez alguma coisa boa para você, você vai se alegrar, fala: você filho do Mariano, que legal, teu pai foi uma pessoa muito massa, muito bacana, muito joia, muito legal. O teu pai, imagina Jesus foi muito bom para nós. Jesus foi muito bom para nós. Então eu não vejo razão de você chegar aqui em frente, parece que você está indo no velório. Não, eu não vejo razão de você fazer isso. Eu incentivo você nessa noite a chegar aqui em frente, você se alegrar como um sinal de que valeu a pena o sacrifício de Jesus. Aleluia. Aleluia. Valeu a pena o sacrifício de Jesus. Vamos nos alegrar. E eu gostaria de convidar você nessa noite que se coloque em pé junto enquanto o coral estiver a entoar, estiver a cantar, estiver a nos levar a uma mensagem de hino de louvor. Eu gostaria que você saísse do teu lugar e pegasse aqui do vinho, do cálice e do pão, e junto iremos cear. Amém? Então eu gostaria que você saísse do seu lugar, viesse aqui em frente, pegando esses elementos. Bendito seja o Cordeiro.
que por nós na cruz padeceu. Bendito seja o teu sangue, que por nós pecadores ele verteu. Se neste sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus hoje estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus o nosso suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Se nestas chagas há pureza para o mais pobre pecador, porque mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se é de todo pecado, que maravilhas deste amor, porque mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Tem mais? Acabou? Tem mais? Já tem? Nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Louvamos o teu nome, Deus, nessa noite, Senhor. Reconhecemos o quanto foi tão profundo, Senhor,
a tua entrega para conosco, Senhor. Obrigado, Deus, por ter se entregue em favor de nós. O Senhor ter morrido naquela cruz. O Senhor ter derramado o teu sangue naquela cruz, Senhor. Queremos apenas nos lembrar todos os dias das nossas vidas, Pai. Porque esses são os símbolos que nos fazem com que, Deus, possamos viver a cada dia tendo uma lembrança, um sinal daquilo que o Senhor é e o Senhor fez em favor das nossas vidas, Pai. Abençoe, Deus, as nossas vidas, Pai. Ao tomarmos, Pai, ao comermos do pão e ao tomarmos do cálice, para que no fundo do nosso coração, Deus, continue tendo essa vontade, esse desejo de servir ao Senhor, de buscar o Senhor, viver de acordo com os princípios do Teu reino, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nos ajude, Pai. Nos ajude, Pai, a estar sempre firme nos Teus caminhos, nunca nos esquecermos do Senhor. Queremos nos lembrar, assim como Paulo sempre falou, que eu não quero vos trazer coisas novas, mas sim eu quero vos fazer lembrar de tudo aquilo que vocês aprenderam. Pai, queremos nos lembrar nesse dia, nesse mês, e que todos os dias que nós vivemos nessa terra, queremos colocar Jesus, aquele que está vivo, aquele que nos deixou esse símbolo como sinal de recordação daquilo que o Senhor fez em favor das nossas vidas, Pai. Abençoa, Pai, esses elementos, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que juntos, igreja, possamos comer do pão, juntos, em nome de Jesus. Amém? Vamos comer juntos? Juntos, queridos. A palavra de Deus diz que se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Ele nos purifica através do sangue. E que juntos, como igreja, possamos tomar desse cálice como sinal de que todas as manhãs o sangue está disponível para purificar os nossos pecados, porque as suas misericórdias se renovam cada manhã. Amém? Vamos tomar juntos? Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Paz na terra a todos os homens. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Paz a todos os homens, Pai. Se Ele não morresse, se Ele não derramasse o seu sangue, se o seu corpo não fosse martirizado lá na cruz do Calvário, hoje nós não estaríamos aqui. Ele só ressuscitou porque Ele morreu, mas Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele está vivo, sentado à direita de Deus Pai. A Ele toda honra, toda glória. Louvamos o Teu nome, Jesus. Louvamos o Teu nome, louvamos o Teu nome, louvamos o Teu nome nessa noite. Louvamos o Teu nome, louvamos o Teu nome nessa noite, Jesus. Louvamos o Teu nome nessa noite, Jesus. Louvamos o Teu nome nessa noite. Louvamos o Teu nome nessa noite. Louvamos o Teu nome nessa noite. Louvamos o Teu nome. Essa é a terceira música que vocês cantaram, é Quão insondável e inescrável. Louvamos o Teu nome nessa noite, Jesus. Toda honra, toda glória. Toda honra, toda glória. A Ele a honra, a Ele a glória. A Ele a honra, a Ele a glória. Ele é merecedor do nosso louvor, meu querido. Ele é merecedor do nosso louvor. Amém. Toda adoração, todo culto, todo momento em que nos encontramos aqui. Dos momentos importantes, o momento de adoração. Quando nós nos lançamos, quando nós nos entregamos a Ele. Quando nós expressamos o clamor que vem do mais profundo do nosso coração. Dizemos para o Senhor que Tu és tudo para nossas vidas. O Senhor é tudo, o Senhor é tudo. E nós exaltamos o nome dEle. Não apenas através das canções, mas sim no momento em que as canções estiverem sendo entoadas, que você possa expressar todos os dias da tua vida, a tua gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito na tua vida. Aleluia.
Que isso seja o clamor do nosso coração todos os dias. Seja o clamor do nosso coração todos os dias. Eu gostaria de convidar você, mais uma vez, vamos adorar o Senhor, vamos cantar essa música. Vamos adorar o Senhor reconhecendo que a Ele a honra, a glória. A Ele a honra, a Ele a glória. A Ele a honra, a Ele a glória. Ele merece tudo. Ele merece tudo de nós. Ele merece tudo de nós. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento, quão insondáveis, Senhor, são os teus caminhos. Quem conhece a mente desse Deus? Maravilhoso Ele! Não há outro igual a Ele, e ninguém acima dele, porque por Ele, pra Ele, são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Amém. Não há outro igual a Ele, e ninguém acima dele, porque por Ele, pra Ele, são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Você pode expressar para Ele aquilo que está no fundo do teu coração nessa noite? Você pode levantar um clamor em favor da tua vida, da tua família, em favor da igreja. Eu não sei qual é o clamor que você vai poder levantar nessa noite. Talvez aquilo que está no fundo do teu coração, expressando para Ele nessa noite. Ele é o amém. Ele é o amém. Ele é o amém. Eternamente. Amém. Eternamente, amém.
Queremos mais todos os dias das nossas vidas, Senhor. Viver a tua história. Viver a tua história, não a nossa história, mas caminhar de acordo com os teus princípios, Jesus. Quero viver, Senhor. Quero viver, Senhor. Quero viver, Senhor. Quero viver, Senhor, todos os dias da minha vida, Senhor. Quero viver, Senhor. Quero viver, Jesus. Quero viver, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 glória a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A Ele toda a glória, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele toda a honra, toda a glória pertence a Ele. Convidamos o Senhor todos os dias das nossas vidas. Nessa noite, Pai, fala conosco, Deus, através da Tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Gostaria de convidar você a tomar o teu assento. Muito obrigado. Muito obrigado, coral. Que Deus abençoe mesmo vossas vidas. Muito obrigado. Muito obrigado. Gostaria de saudar também os irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida. E que nessa noite possamos ter um tempo de meditação da palavra do Senhor. Deus abençoe tua vida, tua família. Em nome de Jesus. Gostaria de convidar a igreja e aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Eu sei que é meio difícil. Está aqui nessa noite o meu professor de hermenêutica, o professor Jonathan. É difícil pregar na presença do professor. Não é isso, Marcelo? Isso aí, Marcelinho. Então, gostaria de convidar a igreja. Êxodo capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, versículo 1. Êxodo capítulo 3, versículo 1. Êxodo capítulo 3, depois de Gênesis, Êxodo. Diz assim a palavra do Senhor. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto. Chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito,
e ouvi o seu clamor, e por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vendo, vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Disse Deus, lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Palavra do Senhor. Não vão dizer graças a Deus, né? Aleluia. Nós acabamos de ler a palavra de Deus, Êxodo capítulo 3, versículo 1 até o versículo 12. Nessa noite eu gostaria de contar com os irmãos, gostaria de contar aos irmãos a história de um povo. Todos nós temos uma história. Nós nascemos num lar, nascemos numa família, todos nós nascemos num país, nascemos numa cidade. Nós temos uma história. Todos nós temos uma história. Mas a história que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite é a história do povo de Deus. A história do povo de Deus. Então, o que é a história? O que quer dizer a história? A história é uma ciência humana que estuda o desenvolvimento do homem no tempo. A história é uma ciência que estuda o desenvolvimento do homem no tempo. A história, ela analisa os processos históricos, personagens e fatos para poder compreender um determinado período histórico, cultura ou civilização. E a história, ele tem um objetivo. O objetivo da história, um dos principais objetivos da história é resgatar os aspectos culturais de um determinado povo ou região para o entendimento do processo de desenvolvimento. É também entender o passado para melhor compreensão. Então, todos nós temos uma história. O povo de Deus tem uma história. O povo de Israel teve uma história. E nós temos uma história. Se nós formos perguntar para cada um de nós, conta um pouco da tua história. Talvez nós passaríamos aqui a noite toda. Cada um de nós tem uma história. Mas o povo de Deus, o povo de Israel, nós que somos também o Israel de Deus, nós temos uma história. Então o tema da minha mensagem é o povo de Deus, o povo que tem uma história. O povo de Deus, o povo que tem uma história. Você e eu, nós somos o povo de Deus. E nós temos uma história. Nós temos uma história, nós não surgimos assim do nada. Nós viemos aqui nesse mundo com um propósito. Nós temos uma história. Uma história que foi sendo construída durante muitos anos, durante séculos. Nós temos uma história. E a história que eu gostaria de conversar com os irmãos nessa noite, e depois nos incluímos dentro dessa história, a história do povo de Israel. Nós conhecemos todos que Israel, ele é considerado como um povo de Deus. Israel, eles têm como patriarca
Abraão, Isaque e Jacó. E de Jacó surgiram as 12 tribos. Jacó teve mais de 12 filhos. Uma tarefa que eu quero dar para você estudar. Jacó teve mais de 12 filhos. E a história nos ensina que ele teve um filho cujo nome era José. E José foi um homem que teve muitas visões. E aquelas visões sempre incomodavam os seus irmãos. E ele foi vendido pelos seus irmãos e ele foi parar até no Egito. Durante muito tempo, ele foi preso. Depois foi solto. E Deus construiu uma história na vida desse homem. Havia um propósito na vida de José. E quando José chegou lá no Egito, ele entendeu que havia um propósito na vida dele. O Egito passou por um tempo de fome e de escassez. Ele revelou o sonho que o faraó teve. E ele encontrou espaço dentro da nação do Egito. E a palavra de Deus nos ensina que José, depois de muito tempo, ele começou a guardar, ele começou a juntar celeiros, para que durante os próximos anos, os anos de escassez, em que não haveria alimento, as nações fossem saciadas através daquele celeiro. Foi por aí que apareceu, surgiu, foi até no Egito os seus irmãos, e ele reconheceu, aqueles mesmos irmãos que no passado venderam ele, aqueles irmãos que no passado venderam eles, quando os irmãos dele chegaram até no Egito, ele reconheceu os seus irmãos. A história diz que, depois de muito tempo, depois de muitas experiências que ele viveu com seus irmãos lá no Egito, ele falou para os seus irmãos: olha, vamos buscar o meu pai. José, juntamente com seus filhos, eles foram até no Egito. Eles conheceram uma terra chamada Gósen. Eles habitaram naquela terra onde havia era uma terra fértil. E a história nos ensina que Israel, eles cuidavam de gado. Eles pastoreavam os animais. E a terra de Gósen favorecia para que os animais pudessem se alimentar. E a palavra de Deus nos ensina que o povo, os descendentes de Jacó, eles se tornaram fortes naquela terra, a ponto de que quando José morreu, surgiu outro rei que não conhecia José. Ele falou o seguinte: olha, esse povo aqui está crescendo demais, quem sabe daqui mais alguns anos, esse povo vai se voltar contra nós. A palavra de Deus nos ensina que o mesmo rei faraó, ele começou a dar carga de responsabilidade, carga de trabalho para o povo de Deus. Cada dia ele dobrava o trabalho. Ele se tornou um escravo na terra do Egito. Havia uma promessa, a promessa que foi dada através de um homem chamado Abraão. Quando Abraão saiu daquela terra, Deus falou para Abraão: olha, sai da tua terra e da tua parentela, porque eu vou levar você a uma terra. Havia uma terra em que Deus queria que os descendentes de Abraão pudessem ir, que é a terra de Canaã, a terra onde mana leite e mel. Durante muito tempo o povo reclamou, o povo orou, o povo reclamou. E a história nos ensina que mesmo dando muito trabalho para eles, eles se multiplicavam, eles se tornavam cada vez mais fortes. Eles estavam sofrendo. Será que Deus não estava no meio deles? Deus estava no meio do seu povo. Deus estava no meio do seu povo. Deus é um Deus que sempre está no meio do seu povo. Deus sempre estava no meio do seu povo. E havia um homem chamado Moisés, o homem que Deus queria usar para libertar o seu povo que estava no Egito, com o propósito de levar o seu povo até a terra prometida, a terra que mana leite e mel. E quando Moisés, ele teve um encontro com Deus lá
naquele monte, ele não foi naquele monte apenas para brincar, ou para cuidar o animal de qualquer pessoa, não. Ele foi parar naquele lugar, porque ele fugiu, ele queria preservar a sua própria vida. E foi lá, onde ele conheceu a sua esposa, e ele começou a pastorear os animais do seu sogro. Foi naquele mesmo monte, onde todos os dias ele ia lá para pastorear os animais do seu sogro. E a palavra de Deus nos ensina que certo dia, o Senhor o encontrou lá. E quando ele viu aquela sarça ardendo, e aquela sarça não se consumia, houve uma curiosidade da parte dele. Houve uma curiosidade. E quando ele teve a curiosidade de olhar e se aproximar, o Senhor falou com ele. Quando ele teve a curiosidade de olhar e se aproximar, o Senhor falou com ele. O Senhor falou com Moisés. O Senhor falou com Moisés. Eu posso entender que havia uma curiosidade. A história fala que naquela época é costumeiro, ou geralmente acontece, as sarças ardendo naquele lugar. É possível que Moisés certo dia viu aquela sarça arder. Ele falou, não, é uma sarça qualquer. Por causa do calor pegou fogo. Mas naquele dia, ele falou assim, não, essa sarça está ardendo, mas não está se consumindo. Eu vou para aquele lugar. Houve uma curiosidade no coração de Moisés. Moisés disse que eu vou lá, eu vou ver. Houve uma curiosidade no coração de Moisés. E quando ele se aproximou, o Senhor falou com ele. E quando ele se aproximou, o Senhor falou com ele. Quantas e quantas vezes, quando nós nos aproximamos da palavra, quando nós temos um encontro com o nosso mestre, o Senhor fala conosco. Quando o Senhor fala conosco, mas nós não temos a intenção, o desejo de ouvir Ele. Nós não temos a curiosidade de nos aprofundar no relacionamento com Ele. Porque Ele, quando vem ao nosso encontro, quando Ele descobre que nós temos a intenção de termos um relacionamento profundo com Ele, Ele quer falar conosco. Ele quer falar conosco, Ele quer ter relacionamento conosco. Eu posso entender que quando Deus fala com Moisés, havia uma curiosidade no coração de Moisés. E Moisés diz o seguinte, eu vou até essa sarça. Houve uma curiosidade no coração dele, e Moisés se aproximou. Quando Deus começou a falar com Moisés, Deus começou a falar para ele aquilo que ele não sabia, aquilo que ele não tinha conhecimento. Meus queridos, nessa noite, poderíamos nos incentivar. Quando Deus fala conosco, quando Deus começa a falar conosco, nós precisamos ter a curiosidade de parar, ouvir, e pedir para Ele nos capacitar de acordo com os princípios, o propósito que Ele quer das nossas vidas. Deus falou com Moisés, dizendo o seguinte, eu ouvi o clamor do meu povo. Eu ouvi o clamor do meu povo. O povo de Israel, ele não foi apenas no Egito por ir. Ele foi no Egito como um momento de passagem. Era uma passagem. O propósito não era o Egito. O Egito não é o lugar final. Mas sim, o Egito era apenas uma passagem para a terra prometida, que era a terra de Canaã. Eu consigo ver aqui alguns princípios. Ao ler esse texto, eu consegui colher aqui alguns princípios que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite, meus irmãos. Um dos primeiros princípios que eu encontrei aqui nesses textos, nos versículos que nós acabamos de ler, é que Deus, Ele está presente no meio do seu povo. Mesmo em meio ao sofrimento, Deus está no meio do seu povo. Deus não está aquém dos teus problemas.
Deus ele está presente no meio do seu povo. Na alegria, na tristeza, na escassez, na fartura. Deus estava lá no meio do seu povo. E Deus, sabendo que já era o tempo de levar o seu povo, tirar o seu povo do Egito para a terra prometida, Ele começa a dar algumas responsabilidades, algumas incumbências para Moisés. Deus ele chama. E quando Deus chamou Moisés, Deus não falou apenas para Moisés: olha, Moisés, vai. Deus começou a dar algumas direções. Meus queridos, quando Deus ele nos chama com um propósito. Ele, quando nos chama, Ele nos capacita. Quando Deus chama você, quando Deus nos chamou, Ele não nos chamou apenas para estarmos parados. Ele nos chama para nos capacitar e para cumprir o propósito dEle nessa terra. Quando Deus te chama para você cuidar de um grupo familiar, Ele te chama para te capacitar, para você investir na vida de uma outra pessoa. Qual era o propósito de Deus ao chamar o seu povo? O propósito de Deus ao chamar o seu povo era para adorar no monte. Foi lá no monte onde Deus encontrou Moisés. Deus falou para ele o seguinte: eu ouvi o clamor do meu povo. Olha, é o seguinte, você vai até Faraó, fala para Faraó: olha, larga, deixa o meu povo, porque eu quero levar ele até a terra prometida. Mas é o seguinte, a prova de que eu é que estou a falar para você, Moisés, o sinal será que quando vocês saírem do Egito, vocês precisam estar aqui nesse monte. É conhecido esse monte como Monte Horebe, ou talvez como o Monte Sinai. Foi naquele lugar onde Deus deu a lei para o seu povo. Então o propósito de Deus tirar o seu povo do Egito até a terra prometida era apenas por um único propósito. O propósito é de servir a Deus. O propósito é de servir a Deus. Nós encontramos aqui no versículo 12. Diz assim: Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. O que Deus queria do seu povo? Deus queria que o seu povo o servisse aonde? No monte. O que Deus queria do seu povo? Deus queria que o seu povo o servisse nesse monte. E a pergunta é: o que é servir ao Senhor? O que é servir ao Senhor? Servir ao Senhor é você temer a Deus. Servir ao Senhor é você celebrar, é você ter comunhão com você mesmo, é você ter comunhão com Deus, é você ter comunhão com o próximo, é você ter comunhão com Deus, é você ter comunhão com o próximo, é você ter comunhão com você mesmo. Isso que é servir a Deus. Talvez você pode dizer o seguinte: não, servir a Deus é você ter 5, 6, 7, 8, 10 horas de oração. Mas eu entendo que isso não é servir a Deus. Servir a Deus é você ter comunhão com Deus, com o próximo e com você mesmo. É você cuidar do teu relacionamento com Deus, é você cuidar do teu relacionamento com o próximo. É você cuidar de você mesmo. Quando nós falamos é você ter relacionamento com você mesmo, isso quer dizer, muitas vezes nós não precisamos cair no ativismo. Às vezes nós queremos fugir de alguma irresponsabilidade, da nossa família. Nós queremos canalizar toda a nossa frustração no tempo de oração, enquanto nós precisamos tratar a nossa própria vida, no nosso relacionamento conosco mesmo, no nosso relacionamento com o próximo. Nós não demos tempo para isso, apenas canalizamos toda a nossa espiritualidade, nos enganamos, nos camuflamos em apenas fazer o quê? Em servir a Deus, mostrando que nós somos espirituais. Foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Deus.
A história nos fala que quando eles chegaram até ao monte de Deus, que é o Monte Sinai, Deus teve que trabalhar com eles. Deus teve que trabalhar com eles. Deus teve que trabalhar com ele, por isso que ele teve que dar os 10 mandamentos. Por isso que ele teve que dar os 10 mandamentos. Por quê? O que é servir a Deus? Servir a Deus é você ter comunhão com Deus, é você ter comunhão com o próximo, é você ter comunhão com você mesmo. Os 10 mandamentos, eles falam, os 10 mandamentos diz respeito a Deus, o próximo e a você mesmo. Esse era o propósito de Deus ao tirar o seu povo do Egito até a terra prometida. Deus não queria que eles chegassem até a terra prometida sem saber que a responsabilidade, que eles precisam saber das suas próprias responsabilidades. Deus queria que o povo entendesse que havia uma missão muito mais do que sair da terra prometida. Nós às vezes saímos do Egito, mas nós perdemos de vista que na nossa caminhada para a terra de Canaã, nós precisamos amadurecer durante a caminhada. Nós precisamos amadurecer no nosso relacionamento com Deus. Com Deus. No nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com o próximo. Quantas e quantas vezes nós já magoamos as pessoas através da nossa fala, através daquilo que nós expressamos. Muitas vezes nós não pensamos e magoamos as pessoas. Não quer dizer que às vezes nós fizemos aquilo intencionalmente, mas sim nós estamos num processo de amadurecimento. Nós estamos num processo de amadurecimento. Hoje nós falhamos e amanhã nós acertamos. Deus queria trabalhar exatamente isso, para que quando eles chegassem até a terra prometida, a terra de Canaã, eles pudessem alcançar algo melhor do que eles alcançaram na terra do Egito. No Egito eles tinham cebola, eles comiam muito bem. A história nos fala que quando eles atravessaram o Mar Vermelho se abriu, eles atravessaram, estavam do outro lado. A primeira coisa que aconteceu foi o quê? Eles não tocaram um pagode. Eles dançaram. Houve uma mulher que começou a dançar. Começaram a tocar. Imagina. Quantos e quantos anos eles ficaram no Egito sofrendo. A primeira expressão de alegria. A primeira expressão de alegria que eles tiveram foi o quê? Foi dança. Eles começaram a dançar. Eles começaram a cantar. Eles começaram a louvar a Deus. Eles começaram a louvar a Deus. Olha, a primeira expressão de alguém que sai do mundo, sai do Egito, sai das garras de Satanás, a primeira expressão é de louvor, de dança, de alegria. Por isso que quando nós vemos alguém que se converteu hoje, ele todo animado, todo entusiasmado, ele agradece a Deus. Ele tem aquela alegria, ele consegue expressar através do louvor, através da dança. Querido, isso não é só para aquele que saiu hoje, saiu há 2 semanas, saiu há 1 ano atrás, não. Mas isso deve ser a nossa expressão diária de gratidão por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele já fez. Eu te agradeço. Por isso que nós precisamos expressar nossa gratidão a Deus. Israel teve uma história, a história de opressão, a história em que quanto mais Faraó dava responsabilidade para eles, eles se tornavam fortes, eles reproduziam mais. Aquelas mulheres disseram para Faraó é o seguinte, olha, o que as mulheres hebreias, elas são mais espertas do que as judias, do que as egípcias. É que quando eles chegam até ao hospital, elas já deram a luz. Sabe o que a palavra de Deus nos fala? Diz o seguinte, é que essas mulheres não obedeceram a Faraó, elas obedeceram a Deus. E por elas terem obedecido a Deus, Deus os constituiu família. Outras versões falam o seguinte, por elas terem obedecido a Deus, Deus os deu
muitos filhos. Por elas terem obedecido a Deus, Deus os fez prosperar. Queridos e queridas, quando nós obedecemos a Deus, Deus ele nos faz próspero. Deus teve que levantar um faraó para que o povo dele saísse do Egito. Eu não vou ser tão pentecostal aqui. Qual é o faraó que Deus está levantando na tua vida? Eu não vou dizer isso para você. Mas eu posso dizer para você quais são os sinais que Deus está tocando na tua vida para que você mude. Para que você preste atenção. Quais são os sinais de Deus na tua vida? O que Deus está falando? O que Deus está falando? O que você precisa mudar? Você precisa sair de um lugar para outro. O que Deus está a falar para a tua vida? O que Deus está a falar a respeito da tua família? O que Deus está a falar a respeito do teu serviço, do teu emprego? O que Deus está a falar a respeito da tua vida? Quais são os sinais de Deus? Deus, na história do povo de Israel, Deus sinalizou o seu povo com o propósito de levá-los até a terra prometida. Nós vemos aqui a história do povo de Israel, que quando eles chegam até o monte, eles adoraram a Deus. Deus estava presente no meio do seu povo no momento de aflição. Deus estava presente no momento do resgate. E Deus estava presente durante a caminhada. Deus estava presente durante todo o processo até a terra prometida. Deus estava construindo, através do povo de Israel, uma história que pudesse chegar até aos dias de hoje, até a vinda do Messias. Deus estava construindo uma história. Deus estava construindo uma história através da promessa que Ele fez a Abraão. Deus estava construindo uma história. Deus está presente no meio do seu povo. Meu querido e minha querida, Deus está presente na tua vida. Deus está presente. Por mais que haja crise, por mais que o Brasil, por mais que o mundo, Deus está presente. Esta é a certeza. Todas as manhãs que levantarmos, nós precisamos ter certeza que Deus está presente. Se Deus esteve presente no meio do povo de Israel no Egito, Ele continua sendo o mesmo Deus presente. Ele é o Deus Emanuel, o Deus Emanuel, o Deus presente. O Deus presente. O Deus presente. Israel passou por duas afrontas. A primeira afronta foi do físico, da força. Faraó queria que o povo fosse para casa, cansado, moído, sem força para trabalhar no dia seguinte. Isso são as minhas conjecturações. Sem força para trabalhar no dia seguinte. O que Faraó queria é que o povo morresse. O que Faraó queria é que o povo morresse no Egito. Mas Deus, todos os dias, dava força para o seu povo, para que no próximo dia tivessem força para trabalhar. Que tarde ou cedo eles sairiam da terra do Egito. Deus estava presente. Segundo lugar, o que Faraó queria acabar com o povo de Israel? O Faraó queria acabar com a fertilidade do povo de Israel. Ele queria que o povo de Israel não se multiplicasse. Não se multiplicasse. Isso que Faraó queria. Mas Deus, porque estava no meio do seu povo, Deus está construindo uma história no meio do seu povo. Deus deu sabedoria às mulheres hebreias. E a palavra de Deus nos fala aqui, eles se multiplicaram. Eles se multiplicaram. Que quando saíram do Egito, as Escrituras nos diz que eles não apenas saíram com as mãos a abanar, eles saíram ricos, eles saíram com muitos haveres, não apenas confiando nos seus próprios haveres, mas sim eles estavam a confiar no Deus de Abraão, Isaque e Jacó.
Meus queridos, quando eu leio esse texto, quando leio essa passagem, esse capítulo 3, quando eu leio, eu também me vem na mente 4 personagens que Deus falou para Moisés. Ele falou para Moisés que eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele fala de 4 personagens. 4 personagens, 4 pessoas. Deus fala para Moisés que eu sou o Deus do teu pai. Moisés acreditou que o seu pai era Arão. Era um homem temente a Deus. Falou que eu sou o Deus de Abraão. Ele conhecia quem era Abraão. Ele conhecia quem era Abraão. Ele conhecia quem era Isaac. Ele conhecia quem era Jacó. Ele sabia quem ele era. Quem era Deus. E essas 4 personagens deram a Moisés a certeza que era mesmo Deus que estava chamando eles. Era mesmo Deus que estava chamando eles. Era Deus que estava chamando ele na missão de resgatar o seu povo do Egito para a terra prometida. E eu consigo tirar aqui alguns princípios. Se Deus, ao chamar Moisés, que eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, ele estava fazendo referência de 4 pessoas. Nos nossos dias, qual é a personagem que ele poderia chegar diante de você, diante de nós, dizendo o seguinte, que eu sou Deus do tal, da tal? Qual é a pessoa que Deus viria falar para nós? Eu não sei qual é a pessoa que Deus iria falar para você. Mas um dos princípios que eu tiro nessa passagem é que enquanto nós estivemos aqui nessa terra, nós temos a responsabilidade de reproduzir Deus na vida das pessoas. Nós temos a responsabilidade de reproduzir Deus na vida das pessoas. Nós temos a responsabilidade de imprimir Deus na vida dos nossos filhos. Nós temos a responsabilidade de imprimir Deus na vida das nossas filhas. Nós temos a responsabilidade de imprimir Deus na vida das nossas ovelhas. Nós temos a responsabilidade de imprimir Deus na vida das pessoas. Você como líder tem a responsabilidade de imprimir Deus, de fazer com que as pessoas consigam ver Deus na tua vida. E amanhã, ele dizendo o seguinte, eu conheço verdadeiramente o Deus que você serve. Qual é a lembrança que nós teremos quando nós sairmos dessa terra? Provavelmente o pai de Moisés já havia morto. Já havia sido morto ou já morreu. Não é provável. Abraão, Isaac e Jacó já tinham morrido. Qual é a lembrança, qual é a recordação que você como pai, você como mãe, os teus filhos terão de você? Será que você está construindo Deus na vida dos teus filhos? Será que você está imprimindo os princípios do reino de Deus? Como é que os teus netos vão se lembrar de você? Como é que os teus filhos vão se lembrar de você? Então nós aprendemos que nós precisamos construir Deus na vida das pessoas. Nós precisamos reproduzir Deus na vida das pessoas. Nós precisamos servir a Deus. Servir a Deus. Nós precisamos servir a Deus, tendo comunhão com Deus, tendo comunhão com o próximo e tendo comunhão conosco mesmo. Eu preciso ter comunhão comigo mesmo. Eu preciso ter comunhão comigo mesmo. Nós precisamos ter comunhão conosco mesmo. Então o relacionamento com Deus, a nossa comunhão com Deus, ela é pessoal e ela é comunitária. Ela é pessoal. Nosso relacionamento, nosso tempo em que nós separamos para termos um tempo de meditação da palavra, para termos um tempo de oração. Ela é comunitária. Quando nós nos encontramos aqui, quando nós nos encontramos no grupo familiar, quando nós nos relacionamos com as pessoas, quando nós nos relacionamos com os nossos familiares. Ela é pessoal e ela é comunitária. Nós também eu entendo
através desse texto que nós acabamos de ler, que Deus, em segundo lugar, que Deus, Ele convida o seu povo. Deus é um Deus que convida o seu povo. Deus é um Deus que quando Ele constrói uma história na nossa vida, Ele nos convida. Em Êxodo, no capítulo 19, a história nos fala que quando o povo de Israel chegou até lá no monte, Deus chamou Moisés, e ao chamar Moisés, Ele chamou o seu povo, e Ele falou o seguinte: olha, venham. Moisés falou, o povo disse para Moisés: não, Moisés, vai apenas você, fale com Deus, depois venha falar conosco pessoalmente. Mas Deus, antes dele ser um Deus comunitário, Ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus que age na pessoalidade. Quando eu falo na pessoalidade, Ele é um Deus que Ele quer se relacionar conosco. Ele quer se relacionar conosco. Ele quer ter um encontro. Ele nos convida. Ele fala: venha. Ele convidou o seu povo para sair do Egito para a terra prometida. Ele é um Deus que convidou o seu povo. Ele convida o seu povo. Eu não sei se nessa noite, durante essa semana, durante essa noite, se existe alguma coisa que Deus está falando no teu coração. Se Ele está convidando você para que você tenha um encontro real com Ele. Se você conheça Ele mais a fundo. Se Ele está tocando o teu coração dizendo o seguinte: olha, eu quero mudar a tua vida. Eu quero transformar o teu coração. Eu quero fazer você uma nova mulher. Eu quero fazer a você um novo homem. Eu quero fazer a você uma nova pessoa. Eu creio que o Espírito Santo está tocando o teu coração, para que você seja uma mulher de verdade, para que você seja uma mulher que cuide bem do teu marido, para que você seja um bom homem que cuide bem da sua mulher, para que você seja um bom pai, para que você seja uma boa mãe, para que você seja uma boa pessoa, para que você seja uma pessoa responsável, que você cuide bem da herança que Deus deu para você, porque aquilo que você tem não é teu, é de Deus. Eu não sei, talvez se o Espírito Santo está tocando no teu coração, dizendo o seguinte, que você precisa ter um real encontro com Ele. Eu não sei se Ele está tocando o teu coração, dizendo que você precisa abrir o teu coração, você precisa mudar de vida, porque quem quer mudar a tua história. Eu não sei se Ele está tocando o teu coração nessa noite, dizendo o seguinte: venha, meu filho, venha, meu filho, eu quero mudar a tua história. Ele quer construir uma nova história na tua vida. Ele quer fazer uma nova história na tua vida. Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar a nossa história. Ele quer mudar a nossa vida. Deus é um Deus que convida o seu povo. Deus é um Deus que convida o seu povo. Deus é um Deus que convida o seu povo para adorar, para servir a Ele, para celebrar. Deus é um Deus que convida o seu povo. Em terceiro lugar, eu entendo ao ler esse texto, que Deus é um Deus que Ele nos constituiu, Ele nos chama. Ele não só apenas nos chama, Ele é um Deus que nos chama com um propósito. Ele é um Deus que nos chama com um propósito. Em Êxodo, no capítulo 19, versículo 2, diz assim a palavra de Deus. Êxodo capítulo 19, versículo 2, diz assim: tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa.
são essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Meus queridos, entendo que Deus, ao construir uma história no meio do povo de Israel, Ele é um Deus que está presente no meio do seu povo, é um Deus que convida o seu povo para celebrar, para ter comunhão, para adorar, para servir. E também é um Deus que Ele nos chama com um propósito de sermos um povo. De sermos um povo. Israel não saiu apenas no Egito para brincar no deserto, mas sim no deserto para ser preparado com propósito de que eles vão até a terra de Canaã como um povo que tem uma identidade. Nós somos povos que temos uma identidade. Nós somos povos que temos um propósito. Nós somos um povo que somos reino de sacerdotes. Nós somos uma nação santa. Por quê? Porque se diligentemente nós ouvimos a palavra de Deus, a sua voz, e guardamos a sua aliança, então nós seremos propriedade. A palavra de Deus aqui está nos dizer que nós precisamos ouvir. Nós precisamos guardar. Nós precisamos ouvir. E nós precisamos guardar. O povo de Deus precisa caminhar nesses dois trilhos. Primeiro, ouvir e guardar. Ouvir e guardar. Certo dia, havia uma criança que foi até a igreja e ouviu lá na salinha o professor dizendo o seguinte: criancinhas, nós precisamos ouvir a palavra de Deus e precisamos guardar a palavra de Deus. Nós, quando ouvimos a palavra, ela entra num ouvido e ela não precisa sair do outro ouvido. E a criança, quando saiu lá da salinha, ela saiu daquela salinha tapando no outro ouvido, dizendo o seguinte: mamãe e papai, a professora disse que eu preciso ouvir e guardar. Eu preciso tampar o outro ouvido, do outro lado do ouvido, para que a palavra de Deus não venha sair do outro lado. Ela chegou até em casa e disse o seguinte: que eu preciso guardar. Eu não preciso apenas ouvir, eu preciso guardar. O princípio foi bom, mas o guardar não é do outro ouvido. O guardar é aqui no coração. Nós precisamos guardar a palavra de Deus. Por isso que o salmista falou: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar. Eu guardei, eu escondi, eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Meus queridos, nessa noite, nós aprendemos a história do povo de Israel. Deus, dentro da história do povo de Israel, Deus está presente no meio do seu povo, no momento da aflição, no momento do resgate, no monte, até a terra prometida. Nós aprendemos que Deus é um Deus que convida o seu povo para celebrar, para adorar, para servir. Então nós aprendemos o que é servir. Servir é ter comunhão com Deus. O que é ter comunhão com Deus? Ter comunhão com Deus é ter relacionamento com Deus, é ter relacionamento com o próximo e ter relacionamentos consigo mesmo. Então nós aprendemos também nessa noite, em terceiro lugar, que Deus, dentro da história do povo de Israel, Deus é um Deus que constitui o seu povo como reino de sacerdote. Ele é um Deus que nos chama. Ele não apenas nos chama sem propósito, Ele nos chama com um propósito. Qual é o propósito? O propósito de sermos reino de sacerdote. O propósito de manifestar a sua glória aonde nós estivermos. Quando nós entendemos que Ele nos chamou para sermos uma nação, para sermos um povo,
para manifestar sua glória, nós entendemos que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Israel, nós temos uma história. Nós temos uma história. A história da igreja tem uma história. A igreja tem uma história. Hoje nós estamos aqui. Eu e você temos uma história. E qual é a história que nós estamos a construir? Qual é a história que Deus está construindo dentro de nós? Qual é a história que Deus está construindo dentro de nós? O que que Deus está construindo dentro das nossas vidas? O que que Deus está construindo dentro da tua família? O que que Deus está construindo dentro da história da igreja Céus Abertos aqui em Arapongas? O que que Deus está construindo nas nossas vidas? Nós temos uma história. E essa história, tarde ou cedo, será contada. Tarde ou cedo, essa história será lembrada. Será contada de geração em geração. A minha oração é que a história da tua vida, da nossa vida, seja uma história que venha edificar gerações. Seja uma história que venha edificar pessoas. Seja uma história que venha edificar famílias. Seja uma história que venha edificar gerações. Seja uma história que venha agradar pessoas. Mas não fique triste. Se você está até o dia de hoje, você construiu uma história de tristeza, uma história que nem tão pouco você tem coragem de contar. Mas saiba que nessa noite existe alguém que é especialista de transformar a história de pessoas. Alguém que é especialista de mudar a tua história, de mudar a tua vida. Existe alguém que é especialista para mudar a história da sua vida. E o nome dele é Jesus. Ele é o Deus Emanuel, o Deus que estava no Egito, o Deus que estava no deserto, o Deus que estava em Canaã. É o mesmo Deus que até os dias de hoje, Ele está presente no meio do seu povo. O Deus que muda a história. A minha oração é que nessa noite, você esteja com o coração aberto, para que Ele mude a tua história. Essa é a minha oração. Cada um de nós tem uma história. É muito bom nós estudamos a história do povo de Israel. É muito bom nós estudamos a história de uma outra pessoa. Mas é bom demais quando alguém vem até o nosso encontro e quer mudar a nossa história. É muito bom quando alguém vem ao nosso encontro e diz que eu quero mudar a tua história. E diz que eu quero mudar a tua história. E diz que eu quero mudar a tua história. E ele te chama pelo teu nome. Ele chama o teu nome. É muito bom quando nós encontramos alguém e fala para nós o seguinte: olha, eu vim aqui para mudar a tua história. Você é o José, você é o Manuel, você é a Mariana. Eu quero mudar a tua história. Ele é o Deus que não perdeu o controle da história. Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar a tua vida. Ele quer mudar as nossas vidas. Eu não sei como está a tua vida. Eu não sei se você precisa ter um encontro com Ele. Eu não sei se Ele está tocando, está sinalizando a tua vida. Eu não sei se, na medida em que o tempo está passando, Ele está sinalizando, está dizendo o seguinte: oh, eu estou te chamando, vem para cá. Eu não sei se Ele está sinalizando, você dizendo o seguinte: oh, presta atenção, eu te chamei e eu estou a te capacitar. Eu quero te capacitar para que você seja uma boa serva. Eu não sei se você está surdo, se Ele está chamando o teu nome e você não está ouvindo. Saiba, meu jovem, que Deus está construindo algo novo na tua vida. Ele quer construir você. Não pense o seguinte: não, eu ainda sou jovem, eu vou começar a servir ao Senhor quando eu casar, quando eu tiver o meu neto. Não, não espere amanhã. Comece agora enquanto você ainda é solteiro. Porque quando a responsabilidade chegar, você vai dizer o seguinte: ah, não consigo. Ah, chegou um filho, ah, meu Deus, só dará cuidar do meu filho. Eu tenho que dar mais tempo para o meu filho. Meu jovem, enquanto você ainda está dizendo o seguinte: eu não consigo, eu não vou dar tempo para Deus enquanto ainda sou jovem. Amanhã quando você casar, você não vai conseguir. Enquanto você é jovem, se aplique nas coisas do Senhor.
Enquanto você jovem, se aplique nas coisas do Senhor, porque o que você estiver a fazer agora, você está a construir algo que você vai colher no futuro. Enquanto você é mãe, enquanto você é vô, construa. Vai se aplicando nas coisas do Senhor, para que no futuro a tua história seja uma boa história, seja uma boa lembrança, em que quando as pessoas olharem para você, vão dizer o seguinte: valeu a pena o meu pai, a minha mãe, o meu avô, o meu avô terem servido a Deus. Valeu a pena. Nós precisamos, enquanto você é líder do grupo familiar, se empenha, se aplique, pegue com garra, com responsabilidade aquilo que Deus colocou na tua mão. Saiba que para Deus nada passa em vão aos seus olhos. Tarde ou cedo Ele vai te recompensar. Sabe por quê? Quando você investe em coisa, as coisas passam. Mas sim, quando você investe em pessoas, as pessoas são. Você está fazendo um investimento para a eternidade. Invista nas pessoas. Deus chamou Moisés, Deus investiu nele, e Deus chamou o seu povo, Deus investiu no seu povo, e hoje nós estamos aqui, porque no passado alguém decidiu que Deus investisse na sua vida, e o Evangelho chegou até os dias de hoje, e hoje nós estamos aqui, porque pessoas têm investido na tua vida, e você pegue essa responsabilidade, pegue isso que Deus colocou na sua mão, para que você venha construir uma nova história. Você venha construir uma nova história na vida do teu próximo. Você venha construir uma nova história nessa cidade. Você venha construir uma nova história na tua família. É necessário nós caminharmos de acordo com esses princípios. Que Deus é um Deus que chama, Ele capacita. E quando Ele capacita, Ele nos envia. E quando Ele nos envia em qualquer lugar, aonde Ele quer. Talvez você falou o seguinte: não, Deus Ele não me chamou, não, Ele não falou assim, Manuela, Manuela, não. Deus está sinalizando o teu coração. Deus está falando o seguinte: olha, você precisa estudar, você precisa ler, você precisa estudar, você precisa ler. Vai fazer vestibular na Unopar, vai. Deus está sinalizando, vai ler a Bíblia, vai ler, tenha um tempo de comunhão com teu pai e com a tua mãe, enquanto eles não morreram ainda, vai. Deus está sinalizando. Você está pensando que o teu pai vai viver 100 anos nessa terra? Oh, pode ser, mas não vão viver 200 anos. Tenha comunhão com teu pai e com a tua mãe, tenha comunhão com o teu professor, porque você vai acontecer que você vai chegar em alguns lugares que vai ser através do teu professor. Tenha uma boa comunhão com o teu professor. Então Deus está construindo uma história na nossa vida. Nós precisamos prestar atenção naquilo que Deus está falando. Havia um sinal, o sinal de Moisés foi o quê? Foi a sarça. E qual é o sinal de Deus na tua vida? Qual é o sinal de Deus na tua vida? Qual é o sinal de Deus na tua vida? Deus está falando, presta atenção. Deus está falando para você, presta atenção. Qual é o sinal que Deus está a falar? Talvez Deus fale através do teu líder do grupo familiar. Deus fala através das ministrações aqui à noite, no domingo. Deus fala para você de manhã. Deus fala para você através do teu chefe. Deus fala através das circunstâncias. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Precisamos fazer o quê? Prestar atenção nos sinais em que Deus está nos chamando. O que Ele quer, tudo isso que Ele quer, Ele só quer Ele quer apenas nos trazer próximo dEle. E Ele, ao nos trazer próximo dEle, aí nós teremos condições de caminharmos de acordo com o propósito que Ele tem para nós. E se nós entendermos isso, nós teremos um final feliz. Nós teremos uma vida feliz.
Porque é um Deus que nunca e nunca vai nos deixar. É um Deus que nunca e nunca vai nos deixar. É um Deus que nos ama. É um Deus que quer construir uma história na nossa vida. É um Deus que quer investir. É um Deus que nunca vai se desanimar de você. É um Deus que nunca vai se desamparar de você. É um Deus que sempre vai estar próximo de você. Ele é um Deus que não desiste. Ele é um Deus que não desiste. E Ele quer construir uma nova história. Ele quer construir uma história nas nossas vidas. E nessa noite, esse é o desafio. Nessa noite, esse é o desafio. Que tenhamos comunhão com Ele. Que possamos servir Ele. Que possamos ter comunhão com Ele. Possamos ter comunhão com as pessoas. E possamos ter comunhão conosco mesmo. Aleluia. Esse é o tema desse ano, o ano da comunhão. Precisamos ter comunhão um dos outros. Precisamos ter comunhão com Deus. Precisamos ter comunhão conosco mesmo. Cuidado com o ativismo. Cuidado com o ativismo. Precisamos ter comunhão primeiro com Deus, com o nosso próximo e conosco mesmo. Que Deus nesta noite possa nos abençoar, que você possa receber essa palavra no fundo do teu coração e possamos viver os princípios do reino de Deus. Aleluia. Que Deus abençoe a tua vida nessa noite. Eu gostaria que você se colocasse em pé, porque eu sei que a palavra que sustenta, é a palavra que sustenta. A palavra que sustenta. Assim como tenho dito a um amigo meu, o glória a Deus, aleluia, não nos leva para lugar nenhum. Mas a palavra nos leva. A palavra nos leva. A palavra nos leva. Por isso que o salmista falou que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para o meu caminho é a tua palavra. Então aprendemos a história do povo de Israel. E Deus quer construir. Deus quer fazer algo novo nas nossas vidas. Que nesse ano possamos viver esses princípios do reino de Deus. Ter comunhão com o outro. Temos comunhão com Deus. Possamos ter comunhão conosco mesmo. Possamos servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Pai, louvamos o Teu nome nessa noite, Jesus. Obrigado por esse tempo que estávamos aqui, Deus, estudando a Tua palavra. Estudando a Tua palavra. Aprendendo um pouco da história do povo de Israel. Daquilo que o Senhor fez. Daquilo que o Senhor queria do povo de Israel. Louvamos o Teu nome, Jesus. Obrigado, porque o Senhor é um Deus Emanuel, o Deus presente. O Deus que está presente no momento da escassez. O Deus que está presente quando as coisas talvez andam de mal a pior, o Senhor está presente. Um Deus que está presente quando, no momento de fartura, quando a alegria, um Deus presente. Louvamos o Teu nome por isso. E sabemos que o Senhor há de fazer grandes coisas nas nossas vidas. Louvamos o Teu nome, Pai. E queremos que através dessa história, o Senhor venha construir. O Senhor venha continuar a construir uma nova história na nossa vida, Pai. Para que nessa noite, Pai, cada um de nós que está aqui, ceia a Deus com coração ardente, de que eu preciso rever a minha história, eu preciso rever a minha vida, eu preciso rever as minhas atitudes, eu preciso rever o meu relacionamento com Deus, eu preciso rever o meu relacionamento com o próximo, eu preciso rever o meu relacionamento comigo mesmo. Preciso rever o meu relacionamento. Pai, nos ensina a sermos homens e mulheres que servem de uma forma sábia,
de uma forma integral, Senhor, de uma forma equilibrada. Nos ajude, Pai. Nos ajude como igreja a construirmos uma história que venha agradar o Teu nome, que venha agradar ao Senhor. Nos ajude, Deus, nessa noite. Louvamos o Teu nome, Jesus, por esse tempo. Muito obrigado, Jesus. Permita que o Espírito Santo possa, Deus, todos os dias nos fazer lembrar dessa palavra, Senhor. Em nome de Jesus. 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 Eu não sei se durante esse momento, enquanto estávamos conversando a palavra de Deus, se porventura existe aqui alguém que o Senhor falou ao seu coração através dessa palavra, não precisa levantar sua mão, você pode colocar a sua mão no teu coração. Eu quero orar por você. Quero orar por você. Você pode colocar sua mão no seu coração. Eu quero orar por você. Pai, esse irmão, essa irmã que colocou seu coração, a sua mão no seu coração, como sinal de que eu preciso mudar. Talvez o nosso irmão que está nos acompanhando pela internet também. Oramos, Pai, nesse momento, que o Espírito Santo toque o coração dele. Que nessa noite, Deus, haja uma mudança, Senhor. Haja uma mudança, que ele possa entender os sinais de Deus na sua vida. Que ele possa entender os sinais de Deus na sua vida, Senhor. Que ele possa dar importância àquilo que o Senhor está construindo na sua vida. Aquilo que o Senhor está construindo na sua família. Aquilo que o Senhor está construindo na sua vida. Que ele possa entender, Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que nessa noite possa tocar o seu coração, possa mudar a sua vida, possa mudar as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oramos, Pai, que a partir dessa noite, a partir desse dia, o Senhor possa cuidar da vida do meu irmão, a vida da minha irmã, o Senhor possa guiar ele. Em nome de Jesus. Que a sua vida seja diferente. Que a vida da sua família possa ser diferente, Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor seja contigo. Que o Senhor te acompanhe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor, Ele possa fazer resplandecer o seu rosto sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Que você saia aqui dessa casa renovada, fortificada. Que Ele possa te guiar. Que Ele possa te guiar para todo sempre, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça que foi manifestada na cruz do Calvário, que a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês, seja com cada um de nós, desde hoje, para sempre, em nome de Jesus. Amém.